estamos aqui mais uma vez, agora após a eleição. Eu acho que esse é o momento ideal para falar dos tipos de voto que tem no Brasil, até por causa do clima, né, que nós vivemos, infelizmente, na última eleição. Acho que o clima foi muito pesado, a polaridade, né, a bipolaridade que se estabeleceu durante o período eleitoral é algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Desculpa, eu comecei a votar aos 18 anos de idade, esse ano completo 60 anos de idade. Eu nunca tinha passado por algo tão duro, tão pesado, tão violento como que nós vimos. E muito fortalecido pelo uso das redes sociais, que deu origem a uma série de notas falsas que foram conhecidas como fake news. A conclusão que eu chego, a liberação do uso das ferramentas digitais para a campanha eleitoral é relativamente nova. Ela parte de uma mudança na legislação eleitoral que ocorreu em dezembro de 2017. Eu acredito que para evitar todo o estresse, todo o desespero que nós vivemos, até um certo terrorismo das duas partes no processo eleitoral, e para que ele não seja tão contaminado como ele foi, especialmente nas últimas 2 semanas de campanha, o Superior Tribunal Eleitoral terá, sim, que tomar uma medida que regulamente, minimamente, o uso das ferramentas da internet. Não é possível que as pessoas fiquem à mercê das notícias falsas. Não é possível que as pessoas sejam atemorizadas. Não é possível que as pessoas destilem ódio. Não é possível que famílias se desagreguem, amigos se separem por causa de um processo que começa em 1555 e nunca foi um processo razoável nesse país. Porque se nós analisássemos o processo eleitoral de maneira minimamente racional, ninguém seria obrigado a votar. O voto seria facultativo. E seria acompanhado, acima de tudo, de muita consciência eleitoral. Eu votaria por conhecer, 1, o projeto político do partido. 2, o projeto de campanha do candidato. 3, o passado do candidato. 4, os aliados desse candidato. Porque não existe candidato solitário. O candidato, ele tem assessores, ele tem aliados com os quais ele vai costurar acordos enquanto ele estiver no poder. Então eu preciso sim conhecer todo o histórico desse candidato, todo o histórico do partido, preciso conhecer o programa desse candidato para que eu tenha realmente aquilo que se chama voto consciente. A internet nunca vai fornecer, até pelo trabalho superficial que é feito, tanto no Facebook quanto no Twitter, a internet nunca será o único instrumento pelo qual você pode conhecer um determinado candidato. Não há essa possibilidade. Nem o WhatsApp menos ainda, já que ele é um veículo de comunicação em tempo real. Não é a função do WhatsApp, por exemplo, tecer o histórico de um determinado candidato. Não é a função do Facebook fazer isso. Não se usa essas ferramentas para isso. Então, se você quiser conhecer realmente o projeto de um candidato, se você quiser conhecer realmente a intenção do candidato, o ideal seria que eles usassem outras ferramentas, como um site, um blog, onde você teria a possibilidade de cruzar os dados que ele coloca ali com a vida pregressa dele, certo? E a partir daí costurar, assim, uma visão realista, uma visão pragmática e uma visão correta de quem é o candidato no qual você está votando. Infelizmente, nada disso aconteceu. Nós tivemos um processo eleitoral lastimável. No dia 28 de outubro,
que foi exatamente o dia da votação em segundo turno, os dois candidatos cometeram uma série de crimes eleitorais. Os dois, hein? Um mais, outro menos. Por exemplo, era proibido manifestações, é proibido no dia da eleição boca de urna, é proibido você fazer manifestações públicas no dia da eleição. E nós vimos assim um verdadeiro show de horror. Manifestações de grupos enormes no meio da Avenida Paulista gritando o nome de candidato. Boca de urna, então, aconteceu na periferia, ela aconteceu como se não fosse nada, que é outro crime eleitoral. Na minha não. Mas na Zona Leste aconteceu muito. Outra coisa que aconteceu é proibido derrame de material, né? Jogar um monte de santinho, jogar um monte de folder no meio fio na rua. Na Zona Leste de São Paulo eu tive imagens que me deixou pasma. A rua tomada de material, principalmente no primeiro turno. Aqueles candidatos todos tinham que ser impugnados, porque é isso que diz a legislação eleitoral. Então, houve também uma grande falha por parte do Superior Tribunal Eleitoral, que não fez a fiscalização e, sinceramente, não cumpriu a legislação como ela deveria ter sido cumprida, tanto para um lado quanto para o outro. Você via manifestações abertas no WhatsApp, você via manifestações no Facebook, isso no dia da eleição, manifestações feitas pelos dois grupos, sabendo que isso é proibido a partir da meia-noite do dia da eleição, é proibido manifestações, mesmo em mídia social, é proibido, porque pode ser considerado boca de urna. Eu estudei toda a legislação eleitoral, me preparei muito para saber como seria essa eleição, e eu estou extremamente desapontada. Eu não estou só desapontada com, fulano ganhou, fulano perdeu. Isso é o de menos. Quando você só tem dois para escolher, você pode estar numa situação de ir para a forca ou ir para o caldeirão. Infelizmente, foi assim que eu me senti no dia 28. Eu estou falando pessoalmente, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa. As manifestações foram feitas por eleitores deles, né? Não importa de que lado. Como ele deveria, como que poderia proceder isso se foi inesperado ou porque as pessoas falaram, não interessa, dia foram pra não interessa. Mas a partir do momento que você se candidata, Uhum. você recebe uma série de normas que vem do Superior Tribunal Eleitoral, tá? Todo chefe de coordenador de campanha sabe, todo candidato tem que ter advogado. Então, mas como eles Você iriam não impedir pode, isso? você não pode, entendeu? Uhum. Cabe ao partido soltar todo um código de ética que tem que ser usado por todos os seus membros no dia da eleição. Mas Então, foi o não me povo que interessa se o povo vai para o meio da rua, Uhum. alguém tem que ir, algum representante do partido ir até lá e avisar, gente, Uhum. pare imediatamente com isso, porque Uhum. vocês vão prejudicar o candidato. Então, que vocês deveria estão ser apoiando. feito, A responsabilidade passa a ser Uhum. do partido, não me interessa. Uhum. Uhum. A responsabilidade é do partido e do candidato. Certo, então deveriam, ao invés de quando falaram, olha, vai todo mundo para a rua, dia tal, dia 28, tal hora na Paulista. Naquele né? momento, o próprio partido já tinha que ter mandado um comunicado. Isso, já deveria ter Já soltado deveria das ter redes soltado, sociais, sim, que não que deveria não ter feito. deveria ter feito isso. Tá, Tá? essa Existe uma responsabilidade legal. Tá. Teve no primeiro turno, teve um episódio muito interessante. Um grupo específico do PSDB, eu vou citar o partido, Uhum. porque eu achei muito interessante isso, que é um grupo de WhatsApp chamado PSDB Cultura. E o gestor desse grupo chama Fernando Guimarães.
E esse grupo ele foi muito tenso, teve muito debate, houve muito confronto dentro desse grupo no período pré-eleitoral e mesmo durante o período eleitoral. No dia 2, foi dia 7 de outubro a eleição, dia 2 de outubro, né? Primeiro, Ai, nem lembro. primeiro Acho turno. que eu tenho aqui. Primeiro turno, acho que foi dia 2 de outubro. 2 de outubro. 7 foi a de 2016. 2 de outubro. No dia. Ah, 2 de outubro. 2 de outubro. No dia da eleição. Não, 2 de outubro foi terça-feira. Tá 7. Foi 7, domingo. 7 foi de 7 outubro. de outubro. Domingo. Então, no dia da eleição, eu lembro que o Fernando Guimarães, ele colocou uma nota. Isso era por volta de 10 horas da manhã. Eu, como gestor desse grupo, que é o grupo do PSDB Cultura, estou suspendendo o grupo durante 24 horas. Porque é do meu conhecimento que o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ele proíbe toda e qualquer manifestação política via mídia social no dia da eleição. Assim sendo, para evitar problemas para os nossos candidatos, o grupo está suspenso. Ele está silenciado por 24 horas. E o Fernando Guimarães, ele fez isso, ele silenciou o PSDB Cultura. Mesmo que você quisesse postar alguma coisa, você não conseguia acessar o grupo. Sim. Ele travou o grupo em respeito à legislação eleitoral. Sim. Outros grupos não fizeram o mesmo. Continuaram aquela batalha, aquela loucura, mesmo sabendo que era proibido. Então, o resultado, a partir do momento, é um grupo muito grande, esse grupo pega o Brasil inteiro. Todo mundo que era membro daquele grupo, todo mundo que era membro, portanto, ou simpatizante, ou contrário, ou sei lá o que, PSDB, sabia que a partir daquele momento não se podia fazer manifestações nem de rua, nem via WhatsApp, nem via Facebook, nem coisa nenhuma. E essa é a responsabilidade do partido. O partido político, quando ele entra num pleito, ele não tem que fomentar o conflito. Ele tem que amenizar o conflito e ele tem que instruir, ele tem que sufocar o conflito, ele tem que instruir a sua liderança, entendeu? Daquilo que é certo e daquilo que é errado. Até para que a liderança dele seja vigilante em relação ao seu oponente. Porque eu só vou poder cobrar o meu oponente a partir do momento que eu estou tomando a atitude correta. Você há de convir comigo. Se eu estou na arbitrariedade, eu não posso dar a essa eleição uma visão realmente séria, porque eu estou na arbitrariedade, eu não posso denunciar o outro. Então, eu estava pensando aqui, você falando, que nesse caso, como o povo não tem respeito por isso, né, porque você veja o que ele fez aí no PSDB, silenciou o grupo, provavelmente alguém tentou acessar, né? Não, é que começou realmente uma série de bate-bocas, e aí já cita nome de candidato, ele virou vou silenciar. Então, totalmente correto. Mas aí o caso seria desligar, então, a internet e o WhatsApp no Brasil todo, para que isso... Porque assim seria um castigo para as pessoas, porque infelizmente o brasileiro não é uma pessoa bem educada. O brasileiro, ele não sabe viver. Mas também, Ele primeiro, o brasileiro, outro dia nós tivemos uma discussão, um grupo nosso de amigos. O nosso grupo é um grupo que tem pessoas que têm mais de 50 anos. Ou seja, é um grupo que cresceu, se fez, estudou, aprendeu no período da ditadura militar. E às vezes eu percebo que o nosso grupo tem uma dificuldade muito grande de um ouvir o outro. Né? E eu fiz a seguinte colocação, eu virei, olha gente, sabe qual que é o problema do nosso grupo? Nós fomos criados na ditadura militar. Nós não aprendemos a ouvir o outro e não aprendemos a respeitar a opinião do outro. Porque
aprender a ouvir e aprender a respeitar o outro, você só desenvolve esse tipo de habilidade na democracia. A democracia é o grande exercício de viver com o outro. É um exercício muito duro, é o exercício de viver com o voto do outro, é o exercício de viver com a opinião do outro, é o exercício de ter que argumentar. E para argumentar, principalmente quando você está num grupo que é, eu chamaria intelectualmente um pouquinho acima da média, você tem que estudar muito. Porque não é qualquer argumentozinho que vai convencer A ou B. Porque todo mundo é dotado da sua própria razão. Eu tenho a minha razão, eu defendo a minha razão. Então, resultado, você observa claramente que o brasileiro não aprendeu ainda o que é democracia, infelizmente. Ele tem dificuldade para viver com a democracia, ele tem dificuldade para ouvir o outro. O brasileiro é um cara que qualquer coisa ele quer te taxar. Ele não aceita que você tenha uma opinião dialética de um determinado aspecto. Porque dentro da dialética você tem o pró e o contra. Você tem o positivo e você tem o negativo. Ele não aceita que você analise uma situação com viés mais dialético. Ou você vai para um extremo ou você vai para o outro. É como se um meio não existisse. E é essa falta de meio que gerou esse embate irracional, totalmente irracional, que foi essa última eleição. Tá certo? Outra coisa que eu observei muito, o brasileiro, tanto de um lado quanto do outro, não aceita a crítica. E não sabe o significado da palavra autocrítica. O cara tá errando, persistindo no erro e tentando provar para o outro que o erro dele é certo. Isso não existe. Isso é a mesma coisa que te matar e não matar. Entendeu? Se eu matei você por engano, pelo amor de Deus, eu tenho que assumir isso. Talvez em assumir isso, mostrar um pouco mais de humanidade, um pouco mais de sensibilidade, que o ser humano erra. Sair do pedestal, parar de dizer eu sou a verdade, o começo, o meio e o fim, e o resto está totalmente errado, talvez a gente tivesse tido um outro resultado. Talvez a gente tivesse tido, inclusive, maior crescimento de ambas as partes. Tá? A coisa boa desse processo todo aí, que foi um processo vergonhoso, na minha opinião, eu senti vergonha de estar sendo forçada a ir votar em um ambiente como aquele, e a minha vergonha é dupla, né? É alheia e é dupla, porque eu lutei muito, coloquei minha vida em risco para que a democracia se estabelecesse nesse país. E é muito duro você perceber que passaram-se quase 30 anos e a democracia nunca se estabeleceu na sua essência, na sua raiz. O que se estabeleceu foi um verdadeiro embate, que não foi saudável para ninguém. Eu acho que o povo saiu muito ferido, muito magoado, porque chegou num ponto que os ataques eram pessoais. Você vota no fulano, você é um lixo. Você vota no Beltrano, você é amigo de bandido. Você é uma bandida. E uma eleição em que você vai colocar alguém que vai chefiar um estado, num país desse tamanho, você não pode chegar para uma pessoa
e falar você é um bandido, você é um lixo, você é um burro, você é um ignorante. Porque não se trata as pessoas assim. Tem famílias que se desfizeram, né, por causa de... Então, eu lamento muito, eu estudo muito, e eu peço hoje, gente, desculpa para vocês. Desculpa. Porque eu lutei por uma democracia, mas não era essa. E não era desse jeito. Eu não lutei por uma democracia para você ser chamado de burro, para você ser chamado de ignorante. Eu lutei por uma democracia onde o seu direito, fosse ele A ou B, fosse respeitado, do começo até o fim. Eu lutei por uma democracia onde você pudesse expressar livremente a sua opinião, o seu desejo, sem correr o risco de ser espancado no meio da rua. Eu lutei por uma democracia para que todos os grupos, fossem eles étnicos, fossem eles políticos, fossem eles religiosos, tivessem voz, voto e direito garantido. Eu não lutei por uma democracia para fortalecer movimentos neonazistas. Eu não lutei por uma democracia xenófoba. Eu não lutei por uma democracia homofóbica, mas também não lutei por uma democracia mentirosa. Não lutei por uma democracia corrupta. Não lutei por uma democracia que engana a sociedade e diz que não, que ela é a única verdade que existe e que é o bem maior da sociedade, porque eles tiveram também a oportunidade de provar que poderiam fazer mais e não conseguiram, nem de um lado nem do outro. Nenhum deles fizeram o suficiente. Fizeram por eles, mas não pelo povo, né? Não vem me dizer agora, depois de você ter ficado 500 anos no poder, que você vai resolver o que foi feito. Se foi feito porcaria, foi feito por você. E eu sou da opinião que é você sim que tem que consertar. Mas você fez a porcaria. Você tem que assumir que você fez a porcaria. Então, o resultado da democracia pela qual eu lutei não é essa. Eu não acredito nisso. Seja de um lado ou seja do outro, eu sou muito franca com vocês. Eu não acredito nem em quem perdeu e não acredito em quem ganhou. Não acredito em nenhum dos dois. Vamos ver, nós pagamos para ver. Eu paguei para ver. Eu não paguei para ver, eu é. não paguei para ver, mas eu também não sou a besta do apocalipse e, portanto, eu não vou ficar de maneira absolutamente burra, agora eu vou falar é burro, ignorante, torcendo para que dê errado. Imagina. Porque se der errado, quem vai pagar sou eu. Somos nós, Sou eu. Então, não tem cabimento eu parar agora aqui, olhar para vocês e falar, estou torcendo para dar tudo errado. Quer dizer, eu estou torcendo para dar tiro na minha cabeça ou estou torcendo para dar tiro no meu pé? Eu estou torcendo para que tudo dê certo de uma forma harmônica, de uma forma democrática, de uma forma que seja boa para a sociedade. Não adianta ficar falando mal do que passou, vamos consertar o agora. Eu vou te dizer uma coisa, tá aí. Eu sempre vi a política meio como um câncer. Depois que deu, só quimioterapia, meu amigo. Apareceu. Agora você vai ter que se tratar, agora você vai ter que tomar remédio, e agora você vai ter que resolver. E rezar muito para sair vivo da doença, tá bom? E que também ninguém é perfeito, né? Então, ninguém é perfeito. Muita calma nessas horas, certo? Então eu estou assim, na UTI, com câncer, e esperando que a doença tenha cura, né? Sendo bem pragmática com relação a tudo que está acontecendo. E não tenho medo, não tenho motivo nenhum para ter medo, entendeu? Eu levo a minha vida de maneira extremamente honesta, cumpro o meu dever como cidadão
Então não vejo por que eu devo ter medo de alguma coisa. A Constituição está vigente, ninguém rasgou, tacou fogo na Constituição, ninguém rasgou, tacou fogo no Código Penal ou no Código Civil, e eu sempre vou chamar a Constituição, o Código Civil, o Código Penal, na situação em que necessário for. Acabou. E vou fazer valer os meus direitos. Uma semana antes da eleição aconteceu um episódio bem interessante. Um amigo meu me encontrou no meio da rua e estamos nós conversando. Ele virou e disse assim: Selma, você não está com medo? Com medo do quê? Né? Não, destas correntes extremas de direita, racistas que estão por aí, você não tem medo? Eu disse não. Ele ficou olhando para mim. Você não está com medo? Eu virei, não estou com o mínimo medo. Nenhum. Por quê? Com a força que vier, vai voltar. Para tudo tem lei. Eu virei, talvez até seja melhor. E vou explicar por quê. O brasileiro, ele é racista e hipócrita. Ele se esconde. Ele é covarde. Ele sempre foi racista. Muitos brasileiros sempre foram racistas. Certo? Mas se escondiam. E fazia o tipo de jogo mais porco que pode existir na sociedade. Que é aquele cara que boicota você no trabalho porque você é negro. E não deixa você subir na empresa. Que é aquele cara que boicota você num exame de seleção para emprego e diz que não tem mais vaga porque ele não quer que você seja negro e vá trabalhar lá. É aquele cara que você entra numa loja, a vendedorazinha fica andando atrás de você, fingindo que é para te atender e na realidade é para te vigiar. Pra você não roubar, né? Para você não roubar, porque você é negro. Sim. Agora essas pessoas vão poder mostrar a cara. Elas vão poder falar, ó, eu não quero você aqui porque você é negro. E eu vou poder partir para cima dela. É o melhor momento. Mas não vai poder. Eu vou poder me defender. Não, calma. Não, mas ninguém vai poder fazer isso. Existe lei para isso. Será que Mas aumentou não têm medo? muito. Aumentou muito. Aumentou tanto a ponto de eu ter vivido esse episódio com a minha mãe no shopping em Santa Cruz, domingo agora.